Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo de número 3 a seguir. A epígrafe do texto diz assim: o princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis odiados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão, odiarão uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Versículo 38 diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, dois estando no campo, um será tomado e deixado o outro. Versículo 40, vou ler mais uma vez. Então, estando dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabem em que dia vem o vosso Senhor. Mas considere isto, que se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais ou não percebeis é que o Filho do Homem virá. Tome seu assento, por gentileza. Irmãos, eu vou pregar uma palavra aqui nesta noite. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu ministrei sobre a volta do Senhor Jesus. Mas a volta do Senhor Jesus é um assunto que está em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse. De Gênesis ao Apocalipse nós encontramos referências que falam acerca deste evento que vai acontecer, a volta do Senhor Jesus Cristo. E cada dia que passa nós estamos mais perto desse dia. Lá atrás, no início da minha fé, muitas vezes já pregava sobre a volta do Senhor. E hoje nós estamos cada vez mais próximos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Jesus ele veio a primeira vez.
E Ele veio para trazer salvação e justificação através da cruz do Calvário. Mas Ele deixou claro nas Escrituras, depois de ter ressuscitado, que Ele voltaria outra vez para levar um povo santo, zeloso e de boas obras. Dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, quando fala-se de volta de Cristo, a Bíblia se divide em duas partes. Primeiro fala do arrebatamento da igreja. Depois fala da segunda vinda em glória, quando Ele vem para reinar durante 1000 anos no milênio. Quando nós falamos de arrebatamento, nós encontramos aqui dentro da Bíblia Sagrada um total de 1845 referências, versículos, parábolas, assuntos, falando sobre a volta de Cristo. 318 vezes só no Novo Testamento nós encontramos referências sobre a volta de Jesus. Dentro das 13 cartas do apóstolo Paulo, exceto Gálatas, que não fala, nós vamos encontrar palavras, versículos, mostrando, alertando que Jesus Cristo, um dia Ele vai voltar. E quando a Bíblia fala de volta de Cristo, Ele foi tão bom, tão maravilhoso conosco, que a Bíblia Sagrada diz que Ele deixou para nós alguns sinais de quando estivesse próximo à sua vida. E esses sinais, irmãos, têm pelo menos 12 classificações, ou 12 tipos de sinais acerca da vida dele. E nessa noite Deus colocou no meu coração falar apenas algumas, porque a mensagem que tenho nessa noite que Deus trouxe ao meu coração é embasada no seguinte tema: por que muitos de nós não queremos o céu? E talvez você diga assim: mas pastor, mas o senhor vem falando sobre arrebatamento e vai falar por que muitos não queremos o céu? Há evidências na nossa geração que muitos não querem o céu. Mas para isso preciso lhe fazer entender, irmãos, que para ir para o céu, primeiramente nós precisamos morrer, deixar esta terra, deixar esse corpo, ou seja, morrer a qualquer momento para um dia poder encontrar com Deus. E a segunda maneira fora essa é através do arrebatamento da igreja, aonde Cristo vem para arrebatar o seu povo. Se eu perguntar aqui para você nessa noite quantos aqui querem morrer hoje, talvez você não queira. Mas se eu perguntar aqui quantos querem ser arrebatados hoje, como o próprio Elton falou aqui, todos nós desejamos e temos esse desejo de um dia voltar com o Senhor Jesus Cristo, subir com Ele em glória. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos aqui alguns sinais da vida do Senhor. E dentre muitos sinais da vida de Cristo, o primeiro está aqui em Mateus capítulo 24, a partir do versículo número 5, que fala sobre o engano. O engano fala do falso evangelho que está sendo ministrado nos dias de hoje. E esse é o primeiro dos sinais. Dá um pouco mais de retorno, por gentileza. Esse é um dos sinais da vida do Senhor Jesus Cristo, que fala sobre o engano religioso. E quando se fala de engano religioso, não está se falando das religiões que estão aí fora, está se falando do próprio evangelho, porque é um falso evangelho sendo ministrado. A própria Bíblia vai falar, irmãos, que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. A Bíblia Sagrada vai nos alertar aqui que havia falsos profetas e falsos pastores, ou melhor, falsos profetas e falsos mestres. Quando eu falo de falsos mestres, todos nós lembramos aqui que na pandemia surgiu um camarada vendendo máscara invisível. E vendia máscara invisível e as pessoas faziam pix para ele acreditando. E ele disse que ele era um profeta, vendendo máscara invisível. Isso é um sinal de que Cristo vai voltar. Nós vemos aqui um homem também que vendia feijão ungido, vendendo feijão para as pessoas, cobrando trizne. Isso aqui é sinal de falsos mestres, falsos pastores. Outros ainda, quando eu falo falso, é aquele que tem um conhecimento acima da média, alguém que arrebata multidões, é alguém que leva milhares e milhares de pessoas aos seus ensinos e às suas doutrinas. E nós vemos hoje, irmãos, um falso evangelho sendo ministrado por aí. O evangelho das coisas materiais, o evangelho que prega sucesso nesta terra, mas não o evangelho que tem renúncia, que tem cruz, que tem santificação. Então nós precisamos cuidar qual é o evangelho que nós estamos seguindo, porque a Bíblia diz que haveriam falsos profetas e falsos mestres. Cuidado, irmãos, que no YouTube, nas redes sociais, está cheio de falsos mestres. Muitas lives onde se profetiza aquilo que quer, muitas lives pedindo pix para se profetizar aquilo que quer ouvir. E a Bíblia diz que virá o tempo quando eles não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si pregadores, pastores, mestres conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Isso é sinal de que Jesus vai voltar. Quem diz amém? Amém. Outro sinal está em Mateus capítulo 24, versículo 6, que a Bíblia fala assim: guerras e rumores de guerra. Hoje faz exatamente 1 ano e 3 meses que a Ucrânia está em guerra com a Rússia. É um sinal, irmãos, que está claro sobre guerras e rumores de guerra. Mas não para por aí, porque é uma tensão de guerra muito grande entre China e Estados Unidos. Países que estão a qualquer momento como que um rastilho de pólvora, pronto a estourar e explodir. Há uma tensão em todo mundo. Se você assistir os telejornais, você fica com medo. Se você entender um pouquinho de escatologia, o que é escatologia? A doutrina das últimas coisas, a política, a religião, enfim, tudo está se cumprindo, irmãos, detalhadamente se cumprindo, e que em breve Jesus Cristo vai voltar. Porque como nós falamos de guerra, hoje há muitas guerras. Por que não falar dessa guerra, irmãos, que sempre comento com os irmãos, a guerra do narcotráfico? Aonde somente aqui na cidade de Ponta Grossa, só nesse ano de 2023, mais de 40 jovens na faixa de 17 a 18 anos morreram, tiraram a vida deles por causa do tráfico de drogas. Isso aqui está falando do terror que há no mundo, terrorismo. A Bíblia Sagrada fala de um outro sinal, fome. 2 milhões de pessoas passam fome no mundo, mesmo que nós não percebemos. Há muita fome no mundo hoje. Ou seja, 3 milhões também de pessoas, irmãos, morreram com a pandemia. A pandemia, a OMS acabou, decretou o fim da pandemia dia 5 agora. Finalizou. A pandemia acabou. Mas não pense que acabou e não vai ter mais nada. Porque a qualquer momento pode surgir um outro vírus. A qualquer momento pode surgir uma outra bactéria. Por quê? Porque a Bíblia tem que se cumprir. É por isso que você vê zika vírus, chikungunya, vaca louca, peste bubônica, rotavírus, ou seja, é tanto vírus que você se perde nos nomes. Por quê? Porque está se cumprindo a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, Ele vai voltar. A Bíblia Sagrada fala em Mateus capítulo 24, versículo 9: e sereis perseguidos, e muitos serão odiados por causa do meu nome. Ou seja, uma perseguição, irmãos, que está já chegando no Brasil. Mas nós vemos os países chamados Janela 10 e 40, que são mais de 60 países, que lá morrem cerca de 13 cristãos por dia. Como por exemplo no Afeganistão, partes da África, países como no Egito, aonde se você falar que é cristão, você morre. Aonde o Islã está perseguindo muitas religiões, muitos cristãos lá. Então a perseguição existe. E a perseguição está entrando em nosso país também, através de uma lei, irmãos. Uma lei que, se você publicar lá no Facebook, lá no TikTok, lá nas redes sociais, publicar, por exemplo, que os efeminados não herdarão o reino dos céus, você pode ser preso. Uma lei que, se você publicar algo, por exemplo, que nós somos escravos de Cristo, você pode ser processado, porque você está sendo uma pessoa que está, muitas vezes, irmãos, sendo até, me fugiu a palavra, preconceito com alguém. Ou seja, sendo preconceituoso, falando de escravos, falando disso. Ou seja, textos como o marido deve exercer uma certa autoridade sobre a mulher deve obedecer o marido. Tudo isso eles querem arrancar da Bíblia. Tudo isso eles estão planejando. Só que não se assuste, porque isso um dia vai acontecer. Porque se nós estudar a Bíblia Sagrada, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 27, diz que o anticristo ele vai mudar as leis. Ou seja, ele vai mudar a palavra de Deus. O que era homicídio não vai ser mais homicídio, o que era ladrão não vai ser mais ladrão, aquilo que era normal não vai ser mais normal. Ou seja, a inversão de valores. Isso vai acontecer. Isso apenas está sendo um preparar, ou seja, a preparação do cenário para o anticristo, a preparação do cenário para aqueles que vão ficar aqui. Mas Jesus Cristo e o Espírito Santo estão preparando hoje a igreja para aqueles que vão subir. Glória a Deus. Aqui nós vemos, igreja, sinais, como a Bíblia diz em Lucas 21 e 11, terremotos e sinais no céu. Nunca vemos tantos sinais no céu como nos últimos dias. Luzes que aparecem no céu. E a nova era, eu já falei para os irmãos há um tempo atrás, a nova era no livro da Alice Basker. A nova era prega dizendo, irmãos, que estamos na era de peixes, cristianismo. E em breve virá a era de aquário, e o aquário vem prender o peixe. Na visão deles, um povo retrógrado, um povo de mente lerda, um povo atrasado está impedindo o evoluir dos espíritos
na face da terra. Então todo o satanismo, toda a nova era está reunida. Eles estão clamando a Satanás, o seu Deus, os diabos, os demônios, estão clamando para quê? Para que esse povo se retire da terra. Eles não sabem, mas eles estão tentando, irmãos, fazer com que a Bíblia se cumpra. Porque ao mesmo tempo que eles estão pedindo para sair um povo retrógrado, entre aspas, um povo de mente lerda da terra, eles estão profetizando sem querer, dizendo para que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Por quê? Porque a nova era prega sobre OVNIs. Grave o que eu estou falando, a partir de agora, a partir desse ano, você vai ouvir falar muito sobre OVNIs, sobre ETs, sobre extraterrestres. Porque a função do mundo, a função, irmãos, do espírito do anticristo que está no mundo, é fazer a tua mente se acostumar e achar que OVNI é normal. Por quê? Porque o dia do arrebatamento, Jesus vai vir e vai tirar a igreja da terra. E aqueles que são carnais, aqueles que não entendem Bíblia, aqueles que nunca leram a Bíblia, questionaram a Bíblia, tinham a Bíblia como um livro arcaico, vão olhar e vão dizer: foi os OVNIs que arrebataram o povo. Mas nós sabemos, irmãos, e nós estaremos na presença de Deus. Pastor, mas quem que vai descobrir? Os desviados que ficarem aqui, aqueles que ouviram falar, os filhos que não queriam saber da igreja, aqueles que não queriam saber do Evangelho. Esses sim vão acordar e vão dizer: meu Deus, era verdade que o pastor pregava, era verdade que meu pai falava, era verdade que minha mãe falava, Jesus voltou e eu fiquei. Isso vai acontecer. A Bíblia Sagrada fala de um outro sinal, Mateus 24:12, diz assim: que por se multiplicar a iniquidade, o amor, e quase todos nessa versão diz, esfriará. E o amor está se esfriando a cada dia. Perceba a indiferença que existe no mundo hoje. Perceba a indiferença que existe pela uma pessoa por outra. É só você olhar nas redes sociais. É só você ver como acontece o crime aqui na cidade. Todo mundo vai e migra para uma página de policial e você vai ver lá: bem feito, deveria morrer mesmo. Ou seja, as palavras são palavras de maldade, frieza total. Se você chegar e alguém estiver morto numa esquina, irmão, seja degolado, seja assassinado, você vai chegar do lado e você vai ver deboches, sorrisos, uma mãe chorando, mas muitos ao lado dizendo: foi bom, foi uma limpa. Enfim, o amor está se esfriando. Mas eu não estou falando apenas disso. O amor está esfriando. Por quê? Porque um louco tem coragem de chegar e colocar fogo num orfanato e matar muitas crianças queimadas. Um louco tem coragem de entrar dentro de uma escola e pegar e matar crianças de 5 a 6 anos com uma machadada. O amor está esfriando. Homens que estão matando, mulheres que também estão morrendo. Porque nos dias de hoje, a criminalidade contra as mulheres tem cada dia mais aumentado. A criminalidade contra as crianças tem cada dia mais aumentado. E o que é isso? É uma tentação para destruir o bem maior, a família que Deus criou. O diabo tem ódio da mulher. Irmã, você que está aqui, o diabo tem ódio de você. Simplesmente porque você é mulher. Simplesmente porque você é imagem e semelhança de Deus. É por isso que o inimigo quer deturpar, acabar com a imagem das mulheres. É por isso que o inimigo quer fazer, que chama as mulheres de cachorra, de galinha, enfim, tudo que é coisa que não presta. Mas as mulheres, aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, é serva do Senhor, é filho de Deus. As nossas crianças, irmãos, precisam ser guardadas debaixo da nossa oração. Porque o diabo tem o ódio da família, o diabo tem o ódio das crianças. Nós vimos ontem um vídeo, várias criancinhas, mais de 10, ajoelhadas em volta de um pentagrama, com roupa preta. E ali falavam que estavam adorando Satanás. Por isso a importância de nós trazer as crianças, de nós orar pelas crianças, de nós amar pelas nossas crianças. Porque Jesus está muito próximo. Muito mais próximo do que aquela vez que eu pregava sobre a volta de Cristo. Hoje ele está muito mais próximo. Eu sinto isso pelo Espírito de Deus. Porque a Bíblia Sagrada fala também de dias trabalhosos. 2 Timóteo capítulo 3. Esse versículo é maravilhoso, irmãos. Eu guardei ele na minha mente, porque diz assim: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha como é trabalhosa a tua semana. Olha como é trabalhoso o teu mês. Olha como está trabalhoso viver nos dias de hoje. Como assim, pastor? Homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Eu sinto Deus aqui. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. São os dias que nós estamos vivendo, ou seja, um dia como os dias de Noé, dias como os dias de Ló, dias violentos, dias difíceis, dias trabalhosos, aonde as pessoas já não estão mais se importando, irmãos, com o verdadeiro Evangelho, não estão se importando com a igreja, não estão se importando com a presença de Deus. Outro sinal da vida de Cristo, e é esse que eu quero que você redobre a tua atenção: multiplicação da ciência. Daniel capítulo 12, versículo 4, vejam bem, Daniel, cerca de 500 a 700 anos antes de Cristo, ele estava profetizando que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Uns correrão de uma parte a outra. E quando Daniel fala de uma parte a outra, Daniel não imaginava aviões supersônicos de última geração cortando o céu do mundo de um lado para cá, de um lado para lá. Quando a Bíblia fala de multiplicação da ciência, presta atenção, nós tivemos a revolução industrial, e agora, a partir do ano 2023 até o ano 2025, nós teremos a revolução na informática, através do 5G, onde vai haver uma revolução muito grande. O ser humano saindo de cena e entrando os robôs. O ser humano perdendo emprego e entrando a inteligência artificial. Onde os telejornais daqui 5 anos, segundo a previsão de alguns, já não serão apresentados por homens como William Bonner, Fátima Bernardes, ou seja, aqueles que estão lá. Serão apresentados por robôs. Robôs como simplesmente um avatar. O que é o avatar? É uma imagem semelhante, muito igual àquela pessoa, que vai ter voz, que vai falar, mas vai trazer a informação e não vai precisar pagar financeiramente para alguém que está apresentando um jornal. Ou seja, a inteligência artificial está tomando conta. E está surgindo uma competição também, irmãos, com um robô, por exemplo, você já ouviu falar da Alexia? Então agora está vindo um outro um pouco mais, bem mais evoluído. Bem mais evoluído porque ele sabe de tudo. Tudo que você pensar, tudo que você pedir. É como um gênio da lâmpada que está ali, para falar o que a pessoa pensa. E o que é isso? Daniel não imaginava isso. Os profetas não imaginavam isso. Isso aqui é sinal que a ciência está aumentando, está evoluindo, e em breve Jesus vai voltar. Mas não para por aí. Quando fala em multiplicação da ciência, surge também algo chamado deepfake. E o que seria deepfake? Uma tecnologia que capta a voz e capta também o teu semblante. E é possível colocar o avatar que eles chamam, a tua imagem, certinho, como é, exatamente como é. Como os videogames de última geração. A imagem da pessoa perfeita, como se fosse ela que estivesse ali. No Japão, por exemplo, essa tecnologia já está sendo usada. No Japão, tem bailes e shows promovidos por pessoas que morreram há muitos anos. Shows de Elvis Presley, show de Michael Jackson dançando no palco, mas não é o Michael Jackson, é apenas o holograma. O que é o holograma? Apenas a imagem projetada ali, mas ele não está ali. E eles estão lá chorando, se emocionando com robôs. Por quê? Porque o amor está esfriando, a tecnologia está aumentando e em breve Jesus vem. Vamos acreditar nisso? Tem muito mais, gente. Se nós formos falar de tecnologia aqui, há muitas coisas que estão evoluindo cada dia mais. A evolução está aí no teu celular, você sabe disso. Mas passando para frente, a Bíblia Sagrada vai falar aqui sobre um sinal que já começou a acontecer. O texto bíblico diz aqui que a figueira ia florescer. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Figueira tem duas simbologias na Bíblia. Uma é religião, outra é Israel. Quando fala de Israel, está lá em Oséias 9:10. A figueira é Israel. Quando que a figueira começou a florescer? 14 de maio de 1948. Logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a nação de Israel foi destruída. Quando que a nação de Israel foi destruída? Aqui, Mateus capítulo 24, versículo 2. Vejam tudo isso. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. 70 anos depois de Cristo, o general Tito entrou em Roma e destruiu tudo. Acabou com tudo, deixou só pedra. A partir daqui a nação de Israel acabou-se totalmente. Que não tinha mais nação. Ou seja, aquele povo não tinha mais um rei, não tinha mais um governo, não tinha nada. Simplesmente foi dissipado, foi a diáspora. Espalharam-se no mundo. Tanto é que se você for fazer uma pesquisa, você vai achar muitos judeus na Argentina,
muitos judeus em Portugal e até mesmo muitos judeus no Brasil. Se você tem o sobrenome de Pereira, Ferreira, Machado, Leite, ou seja, sobrenomes de objeto, você tem uma grande chance de ter sangue judaico, sangue de Abraão nas suas veias. Por quê? Porque essas colônias judaicas eram transportadas, por exemplo, para Portugal. E para não serem mortos e perseguidos, tinha que colocar o nome do objeto, como Oliveira, Ferreira, Leite, Machado. E assim esses homens, de repente, com o passar dos anos, pode ser o teu tataravó, tua bisavó, que veio para o Brasil e casou com búlgaros, indígenas, escravos. Ou seja, nós também cremos que temos um sangue judaico nas veias. Mas passando para frente, o que tem a ver com esse sinal? Tem a ver que Jesus está profetizando que quando a nação de Israel começasse a brotar de novo. Como assim? Como a nação de Israel voltasse a ser nação, aí sim era para começar a ligar as antenas, irmãos, que estava próximo à vida de Jesus. E quando que aconteceu? Como eu disse, quando a nação de Israel estava destruída, irmãos, depois da Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva dizendo: a partir de hoje a nação de Israel se torna uma nova nação. Se cumprindo um versículo que está em Isaías capítulo 68, versículo 8, que diz assim: porventura poderia nascer uma nação em um só dia? Poderia, porque Deus é fiel e Deus cumpriu a promessa. A partir daquele dia o edito foi assinado e a nação de Israel voltou a ser nação. A partir daquele dia os povos que estavam em Portugal, Argentina, Brasil, enfim, tem judeu no mundo inteiro, começaram a voltar para Israel, se cumprindo, irmãos, uma passagem bíblica que está em Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. O vale de ossos secos nós pregamos na igreja como que é algo espiritual para a igreja, falando que a igreja está morta, que ali vai ressuscitar. Mas a passagem literal do texto está falando da nação de Israel que morreu e que vagarosamente vai voltando osso no osso, pele, até chegar o milênio, aonde vai ser derramado todo o Espírito derramado. Aí então a nação de Israel voltará a ser completa. Mas a nação de Israel começou a ser frutificada, ou seja, começou a nascer em 15 de maio, ou 14 de maio de 1948. Eu não quero aqui profetizarmos que daqui a quanto tempo Jesus vai voltar, porque eu não sou louco de fazer isso, porque nem mesmo ele deixou um dia. Mas eu quero dizer para você que está muito próximo à vida do Senhor Jesus, porque a figueira está florescendo, o povo está voltando para Israel. A cada dia que passa você percebe pessoas voltando para lá, pessoas voltando para lá. E o que isso significa, irmãos? É um sinal de que Cristo em breve ele vai voltar. Muito mais sinais, por exemplo, como um sinal que já está acontecendo. Lucas capítulo 18, versículo 8. Porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Está falando da falta de fé que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando. E a falta de fé, irmãos, está relacionada à pregação verdadeira da palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da. Se a palavra não é explicada e pregada, certamente não tem como ter fé. Então hoje o homem está pregando a palavra dele, e se a palavra dele é pregada, não é fé, é superstição. Então o mundo está se enchendo de superstição. Pessoas abarrotam igrejas para pegar aliança ungida, saco, pacote de sal ungido, rosa vermelha, rosa branca, objetos que são consagrados. E isso é um sinal de apostasia, não é um sinal do verdadeiro evangelho. Quando eu falo de falta de fé, você observa os cultos, você observa as pregações. Quem são os pregadores que estão pregando sobre seja batizado com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo? Há uma zombaria dos dons espirituais. Estão zombando do dom de línguas, estão zombando das profecias, estão zombando dos dons espirituais. Por quê? Porque é blasfêmia, é frieza contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá vida para a igreja, é que move a igreja, é o que coloca a igreja em pé, é o que consagra a igreja, é o que coloca temor no meu e no teu coração. Mas o Espírito Santo é deixado de lado, fica apenas o homem falando, apenas a tecnologia, apenas as coisas da terra. E por isso nós precisamos, irmãos, não deixar que a fé venha esfriar, mas ouvir, ler, buscar a verdadeira palavra de Deus. Porque muitos não querem mais a verdadeira palavra de Deus. As pessoas têm, irmãos, olha o que tem acontecido. Com o avanço da tecnologia hoje em dia,
É muito difícil alguém. Eu percebo, por exemplo, eu mando áudios todos os dias. Áudios de no máximo 5 minutos. Tem pessoas que não conseguem ouvir um áudio de 1 minuto. Tem pessoas que para ouvir uma pregação de meia hora, para ele, irmãos, é uma infinidade. E já não querem mais ouvir. Não estou falando de nós aqui. Estou falando do mundo em que vivemos. Há pastores que dizem assim, não podemos pregar mais que meia hora, porque senão o povo não vai ficar aqui. Sabe por quê? Porque todo mundo está acelerado. Ou seja, é como correr o dedo no celular. E o evangelho está desse jeito. Esse pregador aqui, não quero. Essa mensagem aqui, não quero. Esse aqui fala muito alto. Esse aqui fala muito baixo. Esse aqui grita demais. Esse aqui não prega a Bíblia. Esse aqui só prega coisa da carne. Estamos seletivos. E estamos esquecendo do principal, que é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Que é a presença de Deus em nossa vida. Por isso, igreja, acorda em nome de Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. É o último sinal. É o último sinal. Porque o evangelho está sendo pregado já. Mas o último sinal da vida de Cristo está lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E qual que é esse sinal, igreja? A Bíblia fala, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Eu nem ia ler, mas vou ler esse versículo aqui, sobre a apostasia. Olha o que diz a Bíblia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem que é o homem do pecado? O filho da perdição. Quem que é esse homem? É o anticristo. Mas para que o anticristo se manifeste, preste atenção, para que o anticristo se manifeste é necessário primeiro apostasia. Então não se preocupe, igreja. Não se preocupe, porque daqui para frente muitos vão abandonar a fé. Pessoas que você admirava, que você olhava e falava assim, que homem de Deus, que mulher de Deus, vão perder a fé. Por quê? Porque muitos estão se apostatando. O que é se apostatar? Eu entrei num grupo, irmãos, um grupo que fala sobre as Escrituras, e ali começaram a debochar dos pentecostais, sabe? Os pentecostais começaram a zombar das línguas estranhas. Eu fiquei bravo, já saí daquele grupo. E é assim que está acontecendo. Por quê? Porque é uma apostasia. Por que é uma frieza espiritual muito grande? Então o que eles fazem? Vamos colocar um pregador contando piadas. Vamos colocar um pregador entretendo o povo, massageando o ego, contando historinhas bonitas. Porque esse pregador que fica falando verdades, eu não quero. Eu vou para aquela igreja lá, que aquela igreja é mais legal. Naquele lugar lá fala que eu gosto, fala aquilo que eu gosto de ouvir. É isso que nós vamos viver daqui para frente. Só que Jesus, irmãos, em breve Ele vem buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. O horário está correndo ali, igreja. Mas para entrar na palavra que Deus colocou no meu coração, por que muitos não querem o céu? Primeiramente é porque, como disse, muitos estão envolvidos com as coisas da terra. Muitos estão preocupados apenas com agora, com aqui. E a Bíblia diz, irmãos, para nós, e vai nos fazer entender que nós estamos vivendo uma geração materialista. Não é pecado você conquistar coisas terrenas, não é pecado, e eu creio que você deve buscar. Mas o pecado é você buscar as coisas da terra e se esquecer da oração. O pecado é você buscar as coisas da terra e se esquecer de buscar dons espirituais para a tua vida. O pecado é você buscar coisas da terra e se esquecer, irmãos, que você foi chamado para ser usado por Deus, que a tua boca foi chamada para pregar, que você foi chamado para ser templo do Espírito Santo. Nós vemos aqui uma geração materialista, porque a Bíblia diz que seriam como nos dias de Noé: comiam, bebiam e davam-se em casamento. E muitos cultos antigamente, nós percebíamos que as pessoas saíam do culto falando do que? Da palavra. Hoje já não sai mais, falando de tantas outras coisas, e menos da palavra, porque estão interessados nas coisas que estão lá fora. Pessoas que estão aqui dentro, mas a cabeça está lá acelerada, pensando: meu Deus, eu tenho que fazer amanhã, eu tenho que pagar a conta segunda-feira, eu tenho que acertar aqueles problemas da semana que vem. Deixa um pouco as coisas da terra e começa a buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Começa a se preocupar mais com a tua salvação. Começa a se preocupar mais se o teu nome verdadeiramente está escrito no livro da vida.
Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração como Israel, como que Deus quer tirar de dentro do Egito, mas eles estão com o coração voltado para lá, mas lá é gostoso, lá é confortável. Meus irmãos, Deus quer nos levar para Canaã celestial, e em breve Ele veio para fazer isso, eu creio, em nome de Jesus. Não vamos nos conformar com esse mundo, e como diz a Bíblia Sagrada aqui, não nos conformeis com esse mundo. Por que nós não queremos o céu, gente? Porque estamos confortáveis demais na terra. Uma vez um presbítero falou para mim: pastor William, não quero que Jesus volte já, porque agora que eu peguei a minha aposentadoria. Então a aposentadoria é melhor que aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram. Mas por que nós não queremos o céu? Por que nós não queremos o céu? Sabe por quê? Porque nós estamos em débito e de mãos vazias para apresentar para o Senhor. Porque Jesus nos chamou por dois motivos: primeiro, salvação; segundo, serviço. Todos nós somos chamados não apenas para ser salvo e ficar confortável, Ele chamou para ser usado por Ele. Como assim? Para pregar a palavra dEle, para ajudar o próximo, para louvar o nome dEle, para fazer a obra dEle enquanto é tempo. Só que muitas vezes nós não estamos fazendo isso, e nós damos desculpa para Deus: mas eu não tenho capacitação. Fazemos como Moisés: Senhor, eu não sei falar direito. Fazemos como Gideão: Senhor, eu sou da família mais pobre. Deus não está perguntando, irmãos, quem você é, aonde você mora, quantos anos você tem. Deus te chamou para trabalhar enquanto é dia. O que é enquanto é dia? Enquanto você tem vida, porque vem a noite e você não pode trabalhar. Deus te deu vida para você fazer algo para Deus. Presta atenção. Deus te deu 2 olhos para você trabalhar para Deus. Deus te deu ouvidos para você trabalhar para Deus. Deus te deu perna, corpo, físico para você trabalhar para Ele. Por quê? Porque tem muitos que estão querendo fazer negócio com Deus. Se o Senhor não me abençoar lá, eu não vou mais fazer a obra. O problema é teu se você não fazer. O problema é que você vai chegar no tribunal de Cristo e você vai ser envergonhado. Por quê? Porque a Bíblia diz, Romanos 14:10, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. A Bíblia diz, irmãos, 2 Coríntios 5:10, todos teremos que comparecer segundo o tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3 vai falar que lá naquele dia, o Senhor Jesus, com olhos como chamas de fogo, Ele vai aprovar as nossas obras. Que são as nossas obras? Tudo aquilo que nós fizemos para Ele. E aquilo que nós fizemos para Ele, irmãos, a Bíblia fala segundo 6 padrões: ouro, pedras preciosas e prata. E fala de madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha. O que significa isso? É que tudo aquilo que você fez para a glória de Deus e fez para o Senhor naquele dia, o fogo do Senhor vai provar. E se for palha, se for feno, se for madeira, vai ser reduzido a nada. E se for ouro, vai brilhar mais ainda. E se for prata, vai ficar mais evidente. E se for pedras preciosas, ficará lindo as obras que você fez. O que é isso? Mas é tudo aquilo que nós fazemos para Deus e para a glória dEle. É os talentos que Deus colocou na nossa mão, mas alguns estão enterrando o talento, dizendo: deixa isso para o fulano, deixa isso para o ciclano. Eu ainda não sei fazer, Senhor. E se acha que Deus está aceitando tanta desculpa? É só você que aceita tanta desculpa, porque Deus não aceita. Pastor, que ousadia está falando com a graça de Deus, mas Deus está me dando aqui. Deus não aceita desculpa, irmã. Deus não aceita de nenhum de nós. Não adianta eu, pastor William, chegar aqui: Senhor, eu não quero mais esse negócio de pastorear a igreja, eu vou cuidar de restaurante. Eu não te chamei para cuidar de restaurante, eu te chamei para cuidar da minha igreja. Eu estou lá provisório, eu sei. Mas assim eu falo para você também. Não quero dizer que todo mundo tem que ser pastor. Estou dizendo que você, irmãos, é uma extensão do corpo de Cristo na terra. Deus deixou algo para você fazer, e você sabe que é você que tem que fazer. Nem que seja ir lá e ajudar alguém, estender a mão para aquela pessoa, porque é só você que pode ir lá. Porque às vezes está dizendo: mas o pastor William tem que ir lá, mas o pastor William tem que ir lá. Tem lugar que o pastor William não vai entrar, é você que Deus chamou para ir lá. Aleluia! O Espírito Santo está aqui. O que nós vamos apresentar para Deus? O ministério que Deus te deu, a chamada que Deus te deu. Ou você acha que Deus está brincando? O ministério que Ele colocou na tua mão,
assim que você vai fazer? Será que é assim que você vai fazer? Deus te chamou. Deus te chamou. E Deus não chama ninguém, mas diz assim: ah, puxa vida, chamei você, mas não me enganei. Não, Deus não se engana quando chama. Pastor, mas eu não tenho nenhuma qualidade para Deus chamar. Quando Deus chama, Ele capacita, Ele testifica, Ele dá graça, Ele dá poder, Ele dá autoridade, Ele usa. Porque Deus é Deus. E nós vamos seguir da conta para Deus de tudo aquilo que nós fizemos e aquilo que nós não fizemos. E Deus deu, Deus deu chamada, Deus deu ministério, Deus deu dom. Tem dom enterrado aqui. E você sabe que tem. Tem dons que Deus colocou para você. Tem sonhos que você não conta para ninguém. E Deus vai fazer, vai começar a te chacoalhar, vai começar a te incomodar para você entregar. Por que muitos não querem? Porque nós estamos muitas vezes como Jonas. Deixa eu ficar escondidinho aqui no meu canto. Deus não te chamou para você ficar escondidinho no canto. Deus te chamou, irmãos, para você ser usado nessa geração. Olha quanta gente morrendo. Deus fala comigo primeiro, igreja. Que tipo de pastor eu sou? Por que não queremos o céu? Porque não queremos se apresentar diante dele com as mãos vazias. Porque estamos confortáveis nessa terra. Aqui está gostoso, está maravilhoso. Tem tecnologia que antigamente não tinha. Tem carro para andar, tem casa, tem lanche para ir, tem pizzaria para ir. Ou seja, está muito confortável aqui. Para que são? Para esse negócio de céu, pastor. Para esse negócio de pregar sobre céu. Mas nós vemos aqui, o porquê que muitos não querem. Porque Mateus capítulo 22, versículo 11, Jesus vai contar uma parábola, a parábola da grande ceia. Isso aqui é uma pequena ceia. Isso aqui, irmãos, é algo tão pequeno diante daquilo que Deus vai mostrar para nós um dia. Só que isso aqui é apenas uma simbologia do verdadeiro que virá. Jesus tomou a última ceia e disse assim: desde agora eu não tomo mais do fruto da vida, até aquele dia que eu vou tomar com vocês. Só que para entrar lá, Jesus, nós temos que estar preparados. Apocalipse capítulo 19. Depois que a igreja sai do tribunal de Cristo, a Bíblia diz que ela se apresenta às bodas do Cordeiro. E as suas vestes eram resplandecentes como a luz do sol. As vestes de justiça, vestes de santidade. E Jesus disse assim: aquele que vencer andará comigo de branco, comerá no maná escondido, comerá da fruta da árvore da vida. Ou seja, um dia nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, se alimentando do verdadeiro e não do símbolo, se alimentando daquilo que é o verdadeiro e é real, nas bodas do Cordeiro, no casamento do Cordeiro. Mas muitos não querem. Se você não está preparado, eu não te julgo por isso, porque a Bíblia diz que vamos se examinar a si mesmo. Mas se nós, cada vez que nós se aproximamos da mesa e falamos assim: hoje eu não quero, esse mês também não quero, esse mês eu também não quero, é que você não está preparado para chegar na mesa lá naquele grande dia. Senhor, tu é Deus, tu sabe todas as coisas, Pai. Porque quem muitos não querem, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não estou falando uma palavra que eu li no livro de Platão, Aristóteles ou qualquer filósofo. Estou apenas emanando de dentro aquilo que está nas Escrituras. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nenhum homem na terra, nenhuma mulher na terra, nenhuma criança, nada disso, irmãos, que não tem essas qualidades que Deus está falando aqui. E quando eu falo de criança aqui, é por isso que a Bíblia diz assim, que é do reino dos céus elas. Por quê? Por causa do coração. Por causa que as crianças não guardam mágoa, não guardam rancor. Por isso que a Bíblia diz: seguir a paz com todos. Você não tem culpa se as pessoas te odeiam. Você não tem culpa se tem alguém que não gosta de você. Mas procure em nome de Jesus Cristo nos viver em paz.
viver em tranquilidade e em santificação, porque sem qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo escreve à igreja dizendo assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, dentro, alma, mente e corpo, sejam plenamente santificados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus vem, vem, pastor, mas ele vem, mas vai arrebatar a minha alma. Não, é o corpo transformado. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E o teu corpo vai estar deteriorado nas tumbas ou no cemitério. Talvez se Jesus voltar depois, não sei. Mas aquilo que está lá, pó, como ele transformou o pó em Adão, barro, ele vai transformar num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. Jesus em breve vem. E nós vamos encontrar Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, João Batista. Nós vamos encontrar Jesus de Nazaré. Nós vamos encontrar aquele que tem as vestes brancas e relucentes. E nós vamos ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Isso aqui não é história da carochinha, isso aqui é real e verdadeiro. O Espírito testifica, a igreja em breve ele vem, ele vai voltar. Ele vai voltar. Tem muita gente que não quer, por quê? Porque não quer largar dessa terra. Tem muita gente que não tem nada para apresentar para Deus, porque não está fazendo nada para Deus. Tem muita gente que não quer, irmãos, porque não quer participar da grande ceia daquele dia. E por último, para encerrar, por quê? Porque muitos estão cansados, magoados, entristecidos. E Deus não veio aqui nessa noite para apontar o dedo para você e dizer assim: você está aí, não está fazendo, está magoado, não. O que Deus quer, irmãos, é trazer um renovo para a tua vida. Tem gente que chora dizendo para Deus: Senhor, tu sabe, Pai, o que eu queria fazer, mas tu sabe o que tem no meu coração, me ajuda, Senhor. Tem pessoas que oram para Deus: Senhor, eu sou tão fraco, e Deus ouve essa oração. E Deus essa noite mostrou um fortalecimento. Por quê? Porque Mateus capítulo 25, versículo 5, a Bíblia fala da parábola das 10 virgens, dizendo assim que todas cochilaram ou tosquenejaram. Há uma sonolência geral na igreja, na face da terra. Só que naquele dia não vai dar tempo de eu chegar para a irmã Helena e irmã Helena, me empresta do azeite, porque eu não vou poder viver do azeite do outro. O marido não vai poder buscar azeite na esposa. Naquele dia eu não vou chegar para minha esposa e falar assim: meu amor, ora por mim. O meu filho não vai poder chegar para mim: pai, ora por mim. Está entendendo? Sobe para eles. Romanos 13:11 diz: já é a hora de despertarmos do sono. Eu sei que está confortável. A frieza, agora que eu estou falando aqui, a frieza nos deixa confortável. Sabe naquele inverno que você vai acordar de manhã, está quentinho, está gostoso? A frieza espiritual é a mesma coisa. Pastor, está tão gostoso, para que orar? Para que pagar preço? Só que quando Jesus voltar, Ele não quer pegar nós dormindo. Desperta tu que dormes, e Ele esclarecerá. Jonas, que faz aí dormindo? Eu não te chamei para ficar escondido aí. Sai daí, rapaz. Escondido atrás de uma mesa no escritório, atrás dos diplomas, escondido atrás do trabalho, escondido atrás dos meus afazeres. Até quando? Até quando? E assim o Espírito Santo encerra aquilo que tem para nessa noite. Aquele que tem ouvidos, ouça.
Se essa palavra tem falado com você, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se não falou também, permaneça no seu lugar, porque Deus conhece. Senhor Jesus, Tu conheces meu coração. Esta palavra fala primeiramente comigo, Pai. E se tem alguém que vai ter que dar conta dela com muito mais peso do que qualquer outra pessoa aqui dentro, sou eu, Pai. Então o Espírito Santo não me deixa dormir, não me deixa desistir, não me deixa dar desculpa, não me deixa tentar colocar o outro, não me deixa tentar transferir a minha responsabilidade para o outro. Não deixa, Espírito Santo do Senhor, Pai, nós inventar desculpas. Nos ajuda a apresentar, Senhor, um trabalho digno para a honra e para a Tua glória. Nós não somos melhores do que ninguém aqui dentro, Senhor. Deus, aqui dentro não tem nenhum melhor que o outro, Pai. Apenas ovelhas, apenas o corpo de Cristo. Eu vejo essa igreja como um grande exército, que tem muitos soldados que estão com fôlego cansado. Tem soldados cansados, irmãos, com as armas largando delas já, feridos, magoados, decepcionados, pensando em parar e desistir. Tu conhece essa semana, Pai, tu viu a semana de pessoas aqui como foi, pensando em parar, pensando em abandonar, pensando em desistir, achando que não vale a pena. Deus, eu pensei, mas por que pregar essa palavra, Pai? Eu já preguei por várias vezes esse assunto. Mas Tu é Deus. Tu conhece. O Espírito é real e verdadeiro, Senhor. Nos fortalece, Senhor Jesus. Nos fortalece, Pai. Nos fortalece, nos dá vida e vida e vida com abundância. Cumpra em nós a Tua palavra, Senhor. Aquilo que Paulo falou para Timóteo, nos ajuda, Pai. Cumpra o Teu ministério. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Cumpra o Teu ministério. Cumpra aquilo que Deus colocou nas Tuas mãos. Faça do Teu jeito, na Tua humildade, da Tua forma. Não queira ser parecido com ninguém. Seja você mesmo. Faça do Teu jeito. Faça do jeito que Deus te chamou para ser. Espírito de Deus, Espírito Santo, eu sei, Pai, que está chegando a hora, Senhor Jesus, daqui, Senhor, pouco tempo Tu vem para arrebatar a Tua igreja. Não sabemos o dia e a hora, Senhor. Pai, eu quero orar aqui nessa noite também, Pai, além da vida espiritual, repreender, Senhor, espírito que tem tentado levar a depressão. E depressão espiritual começa não querendo fazer mais nada para Deus. E o desejo do inimigo é te levar para um quarto, chavear lá, ficar lá e jogar sobre você todo tipo de acusação. Espírito de morte rondando famílias aqui dentro desta igreja. Espírito de morte rondando jovens aqui desta igreja. Tu conheces, Espírito. Espírito de morte. Igreja, começa a orar em nome de Jesus. Vai orar e repreendendo todo o mal. Deus ouve a tua oração. Deus ouve a tua oração, minha irmã. Deus manda falar para uma irmã que Deus ouve a tua oração, sim. Ainda que você se sinta a menor de todas nesse lugar. Você diz, eu sou a menor de todas aqui.
Deus, ouve a oração. Sabe por quê? Por causa da graça. Da graça. Tu és um Deus, Pai Santo, me ouve, Pai. Eu creio na tua palavra. Espíritos, no nome de Jesus, Pai, repreenda o espírito morto. Pela autoridade que é o nome de Jesus, repreender o espírito de suicídio. Espírito maligno que tenta levar a depressão. Seja repreendido em nome de Jesus. Espírito maligno que tenta levar ao mundanismo, a destruição, a sedução, Pai, em nome de Jesus, caia por terra. Toda dureza do coração, tudo aquilo que o diabo tenta colocar no coração, não faça, não busque, não ore. Em nome de Jesus, caia por terra hoje. Em nome de Jesus, que venceu na cruz do Calvário. Este sangue está sendo derramado aqui agora, purificando almas, purificando o coração. Aceita o perdão de Deus, meu irmão. Aceita o perdão de Deus, minha irmã. Em nome de Jesus, Senhor, prepara a tua igreja. Que nós estejamos preparados para esse grande dia. E repreende no nosso meio, Pai, todo espírito contrário, tudo aquilo que causa confusão nos lares, contenda, divisão, brigas, confusão. Cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Diga comigo, eu vou dar conta de mim mesmo. Amém, irmãos. Volta para o seu lugar. Os obreiros, por gentileza, podem lavar as mãos. O pastor Wilson estará ministrando a ceia. O André estará cantando. Oficial da Santa Ceia. A presença do Senhor é maravilhosa. Mas 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 23. Vamos dar liberdade para o Espírito Santo. Quando você adora aqui, Deus vai derramando da sua presença, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, ai de vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, não vos ajuntais para comer e esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Glória a Deus. Vamos estar orando, igreja. Você que não irá participar, logo após a oração, você toma assento. Fique em pé, somente os irmãos que irão participar. Não deixe de participar da Santa Ceia por causa do pecado. Peça misericórdia, peça perdão do Senhor. Escolha não participar do pecado por causa da presença do Senhor, mas participe da Santa Ceia do Senhor. Deus tem renovo nessa noite, Deus já tem falado, o Senhor já tem operado. Este culto ficará marcado. O Senhor coloca uma coisa no meu coração. Quantas vezes você já participou? Começa a trazer a tua memória. Você que tem mais tempo de pé, quantas vezes você já participou dessa cerimônia de Santa Ceia? Lembra da primeira Santa Ceia? Que você participou da presença do Senhor? Aleluia! Tudo Maravilha! está em memória diante do Senhor. Aleluia! Vamos orar, igreja. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Jesus, mais uma vez, Pai, hoje nós relembramos o teu sacrifício, Senhor. E nós temos, Pai, a certeza, Senhor, a convicção, a fé, meu Deus, de tudo que esta palavra nos fala, tudo que esta palavra nos mostra, Senhor Jesus. Pai, nós não podemos ver, ó Deus, o momento em que o Senhor estava crucificado, se oferecendo por nós naquela cruz. Nós não podemos ver com os nossos olhos carnais os açoites, o sangue escorrendo, vertendo em suas veias das feridas. Nós não podemos ver os seus ossos expostos pelo castigo, pelo flagelo, Senhor. Nós não podemos ver o Senhor no caminho, Senhor meu Deus, até o Calvário, Pai. Nós não podemos ver, ó Pai, os furos onde foram colocados os pregos, nem onde foi colocada a coroa de espinhos no Senhor, Pai. Mas a tua palavra nos diz: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. E nós cremos, Pai, no teu sacrifício, Senhor meu Deus. Pai, que o Senhor se ofereceu por nós somente por amor, meu Deus. Um amor infinito, um amor ágape, que nós não podemos explicar, ó Deus, não temos a capacidade de entender, meu Pai. Mas esse amor nessa noite está sendo derramado sobre a tua igreja, Senhor Deus. Pai, nesta noite que nós vamos relembrar a tua morte, relembrar o teu sacrifício, Pai, até o dia que o Senhor vier nos buscar, ó Deus. E nós temos a certeza que o Senhor está vindo buscar a sua igreja, no momento em que nós menos esperarmos, Pai. A trombeta pode soar e o Senhor irá nos arrebatar, meu Deus. E o Senhor conhece a sua igreja. O Senhor conhece cada um que está neste lugar, ó Pai. O Senhor conhece o teu povo, Senhor meu Deus. E nesse momento nós oramos a Ti, ó Deus. E nós apresentamos este pão, ó Pai. E nós consagramos ao Senhor nessa noite, Pai. E a partir de agora ele torna-se o símbolo do teu corpo, Deus, que foi despedaçado por amor às nossas vidas, Pai. E a tua igreja irá participar nessa noite, Deus.
e que a tua igreja seja renovada, seja tocada. Que a tua igreja possa, meu Deus, participar com seriedade, com responsabilidade, Senhor, meu Deus, e com amor, Deus. Que isso, Pai, que é uma lembrança, Senhor, meu Deus. Que nós possamos estar aptos nessa noite, Senhor, meu Deus. Não somente a participar da Santa Ceia, mas entrar na glória com o Senhor, ó Pai. E que se porventura, no momento que nós estivermos participando, o Senhor nos chamará, ó Pai. Nós terminaremos de ser na glória com o Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Cumprimento os irmãos para o Senhor. Dois, 90. Holy Cruz se erigiu, ela um dia fugiu, com emblema de vergonha, mas com Deus esta cruz, porque nela Jesus eu a vida por mim pecador. Se meu ama mensagem da Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor nosso Deus,
traz renovo, tu traz libertação, tu traz purificação. Maravilhoso e eterno Deus, fortalece a tua igreja, Pai. Fortalece os cansados, fortalece os feridos, aqueles que estão, ó Pai, quase sem força, meu Deus. Fortalece, renova nesta noite, Pai. Dá um novo ânimo, Senhor, meu Deus. Me levanta, Senhor, meu Deus. Nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Vamos agradecer a Deus. Nós podemos ver o agir do Senhor nessa vida. A doença indo embora, a tristeza indo embora. Sinta a cura do Senhor no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Tempo de prosperidade vem sobre a igreja, mas não prosperidade somente financeira, mas prosperidade espiritual também. Nós precisamos muito. Louvado seja Deus, maravilhoso e eterno Deus. Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, Pai. Por mais este dia de vida, Senhor.
Por mais esta bênção de poder estar na tua presença, nesta casa, uma igreja, Senhor. Deus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome nesse momento, por tudo que o Senhor operou no nosso meio. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esta palavra que foi ministrada, Senhor, aos livros. Senhor, nosso Pai, o Senhor está às portas. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelos louvores que foram entoados, Pai, e por tudo que o Senhor nos trouxe para nossas vidas, Pai. Que nós, talvez hoje, não conseguimos enxergar alguns, mas o Senhor já está transformando corações, vidas, lares, famílias. Por isso nós te louvamos, Pai, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém, igreja? Deus é maravilhoso. Alguém, irmãos, deseja participar com você? Deus eterno, Pai Santo, nós te agradecemos aqui nesta noite. Obrigado, querido Jesus. Que esse temor, Pai, que esta graça, Senhor, esta graça não saia, esta graça não se retire. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu lhe peço e lhe agradeço. Senhor, nós agradecemos por o sacrifício do Calvário. Agradecemos por participar aqui nesta noite. Agradecemos, Pai, por estar louvando o teu nome, estar juntos, Pai, unidos aqui como igreja, como irmãos, como filhos do mesmo Pai, como aqueles que vão morar no mesmo céu. Nos dá, Senhor, a paz, a comunhão, a alegria do Espírito. Deus, eu faço um pedido aqui ensinando para o culto desta noite. Encha a tua igreja do teu Espírito Santo. Enche do teu Espírito. Glória a Deus. Eu peço, Pai, enche nós, cada um de nós, do teu Espírito, Pai. Glória a Deus. Nos fortalece, Pai, na força do teu poder. Nos dá a tua graça, Pai, a cada dia mais. E livra-nos de tudo aquilo que nos afasta de ti. Nos dá uma semana abençoada, guardada e protegida, próspera, abundante. Que as tuas mãos estejam sobre a tua igreja, sobre teus filhos e famílias que aqui estão. Fica conosco, Pai. Que seja um mês abençoado, livre de todo mal. Coloca anjos guardando e protegendo, Pai, a cada um que está aqui. Nós te damos graças, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Gratos a Deus por esta noite. Amém. A presença de Deus. Amém. Irmãos, agora fazer o quê? Glória a Deus. Muito santo. Irmãos, a gente sente uma graça de Deus, mas não é tristeza, é a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém, vai na paz em nome de Jesus.